Fala pessoal do oitavo ano, vamos para mais uma aula de matemática. Hoje a aula será de planejamento e execução de pesquisa amostral. Beleza? Uma aula bastante teórica, preste bastante atenção que a gente já viu nas aulas anteriores sobre pesquisa amostral, pesquisa censitária, beleza? Então veja aí na tela de vocês e vamos entender o planejamento e execução de pesquisa amostral. Se liga aí na tela de vocês. Então, vamos entender os diferentes tipos de pesquisas. Então, a gente vai fazer o seguinte. Qual é a pesquisa? Eu vou pesquisar o IMC, o Índice de Massa Corpórea dos alunos, dos meus amigos da escola. Então, é um tipo de pesquisa. Também pode ter taxa de abandono escolar, a gente pode ter a agressão familiar, a gente pode fazer uma pesquisa sobre gravidez na adolescência, pode fazer uma pesquisa de alunos que voltarão para o ensino presencial. Então, a gente pode fazer vários tipos de pesquisa. Então, pense o seguinte, vamos fazer uma pesquisa sobre o descobrimento do Brasil. Aí você faz uma pesquisa. Fazer uma pesquisa sobre os escravos. Então, vamos fazer uma pesquisa sobre renda per capita dos alunos da escola. Então, você pensa uma ideia e realiza a pesquisa na ideia que você pensou. Beleza? Então, a gente vai continuar. Se liga aí na tela de vocês. O seguinte, vamos fazer agora estratégia e planejamento. Então, como assim? Então, primeiro na pesquisa a gente vai definir o objetivo, o problema da pesquisa. Então, por que eu estou fazendo essa pesquisa? Então, você vai fazer os objetivos e vai apontar. Vou determinar o percentual de se os alunos estão com obesidade grau 1, grau 2, se estão abaixo do peso. Então, a gente vai fazer os objetivos da pesquisa. Também iremos definir o público-alvo. Tipo assim, vou fazer a pesquisa só com os alunos do sexto ano. Vou fazer a pesquisa só com os alunos do segundo ano, ou só com o ensino médio. Porque a gente tem que ir como fosse focar, não abranger muito, abrir muito, e vai focar. Então, a gente vai definir o público-alvo. Depois, escolher um tipo de pesquisa. Qual o modelo de pesquisa que você vai fazer? Então, a gente vai definir o tipo de pesquisa. Depois, a gente vai realizar formulações. Nós iremos formular perguntas para que a gente possa levantar os dados e analisar os dados obtidos através das perguntas. Depois, escolha o momento certo da pesquisa. Seleção da amostra e coleta dos dados. Em qual momento eu vou aplicar? Qual é a situação? A gente vai escolher da melhor forma. E depois a gente vai organizar os dados e analisar os dados coletados. E depois formular a conclusão. Então, a gente vai ver os tipos de amostragem, os tipos de pesquisa que a gente pode fazer, de levantamento. Então, veja aí, se liga aí na tela de vocês o seguinte. Vamos, antes de mais nada, entender o que é uma amostra. A amostra você vai fazer o seguinte, vai pegar a população que você quer e dessa população você vai retirar um pedaço dela. Então, com isso você vai gerar a amostra, ok? Agora iremos ver algumas técnicas de pesquisa e iremos iniciar com técnicas probabilísticas, que diz o seguinte, as técnicas probabilísticas garantem a possibilidade de realizar afirmações sobre a população com base nas amostras, bem como todos os elementos da população possuem a mesma probabilidade de serem selecionados. Então, a técnica probabilística, vou fazer uma pesquisa e da amostra, todos os elementos da amostra têm a mesma probabilidade. O que é isso? Tem a mesma chance de ser perguntado, ou de participar e de interagir, nesse caso de levantar os dados. Então, todos os participantes têm a mesma probabilidade. Beleza? Se liga aí na tela de vocês. Seguinte. Então, vamos agora entender a amostragem aleatória simples. Como assim? Então, para isso, pode ser realizado numerando os elementos da população de 1 a n, sorteando-se por meio de um dispositivo aleatório, qualquer valor, qualquer x. Então, o x, número dessa sequência, que corresponderão aos elementos pertencentes à amostra. Vamos entender o seguinte por um exemplo. Obter uma amostra representativa de 10% de uma população de 150 alunos de uma escola. Beleza? Então, o que é que diz? A gente vai primeiro
numerar de 1 a 150 e depois escrever os números de 1 a 150 em pedaços de papel e colocar em uma urna. Beleza? Para isso, retirar os 15 pedaços de papel, um a um, formando a amostra e a população. Então, quando eu fazer a amostragem aleatória simples, então você vai pegar a urna de 150, vai enumerar de 150 e vai retirar. Só como ele quer 10% ou 15%, então você tira essa quantidade. Beleza? Veja aí na tela. Então, numerar de 1 a 150, depois escrever os números de 1 a 150 em pedaços de papel, colocando em uma urna e depois retirar 15 pedaços. Por que 15? A gente vai representar uma amostra de 10%. Então você vai tirar a porcentagem. Então, se 10% de 150 é 15. Beleza? Então agora vamos fazer como se faz uma amostragem estratificada. O seguinte, quando a população possui características que permitem a criação de subconjuntos, as amostras extraídas por amostragem simples são menos representativas. Então, quando você quer possuir, a população possui uma característica que permite a criação de subconjuntos, então as amostras estratificadas por amostragem simples, nesse caso, não é tão bom, então são menos representativas. Então a gente usa a amostragem estratificada. Como assim? Veja o exemplo. Em uma população de 400 alunos, há 190 meninos, 210 meninas. Extrai uma amostra representativa de 10% dessa população. Então, veja o seguinte, desses 400, tem dois subconjuntos, um de 190, que é os meninos, e de 210, as meninas. Então, a melhor abordagem para realizar essa pesquisa é a amostragem estratificada. Beleza? Então, veja aí na tela de vocês o seguinte, Então, você vai fazer a tabela que tem aí população, meninos e meninas, a soma dá 400 e vai fazer de 10%. Então, você vai fazer, 190 vai tirar 19, 210 vai tirar 21. Então, para isso, você tem que fazer o seguinte, você tem que selecionar, separar. Como assim? Então, primeiro, numerar os alunos de 1 a 400, sendo que os numerados, os meninos, tem que ser numerados de 1 a 190. E as meninas, de 191 a 400. Porque a gente vai separar os subconjuntos. Então, segundo, escrever os números de 1 a 190 em pedaços de papel e colocar em uma urna A. Estamos separando para não misturar. E depois escrever de 191 a 400 no papel e colocar numa urna B. E depois a gente vai fazer a porcentagem. Então, 10% de 190, 19. Por isso que diz retirar 19 pedaços de papel, 1 a 1, de urna A e 21, porque é 10% de 210 da urna B, formando a amostra da população. Beleza? Então, vamos ver de novo a amostra estratificada, que diz o seguinte, são exemplos dessas técnicas de amostragem de pesquisas eleitorais. Então, para realizar a amostragem estratificada, tem uns exemplos bem massa. Nesse caso, que são pesquisas eleitorais por região, cidades pequenas e grandes, áreas urbanas, área rural, por sexo, família, faixa etária, faixa de renda e etc. Então, aí tá uns exemplos para realizar pesquisa de amostragem estratificada. Beleza? Então, veja aí o dado. Então, nessa informação da pesquisa, veja que existem vários subconjuntos. Então, a melhor forma é fazer essa amostragem estratificada e apresentar as informações nessa tabela, nesse gráfico que está ao lado. Beleza? Então, agora vamos ver o seguinte, a amostragem sistemática, que diz o seguinte, possui os elementos ordenados em que não há necessidade de construir um sistema de referência. Nesta técnica, a seleção dos elementos que comporão a amostra podem ser feita por um sistema criado pelo pesquisador. Como assim? Vamos ver um exemplo. Então, eu quero obter uma amostra de 100 casas de uma rua que contém 3.000 casas. Nessa técnica, a amostragem pode realizar o seguinte procedimento. Então, nós temos que realizar uma amostra de 100, mais de uma quantidade de 3.000. Então, primeiro, como 300 dividido por 100 é igual a 30, então, escolhemos por um método aleatório qualquer. A gente vai escolher
de 1 a 30, vou sortear o número e vai ver que saiu tal número. Então, que indica o primeiro número. Então, esse sorteio aleatório, esse método aleatório vai pegar o primeiro número. Então, a gente vai estar selecionando para a amostra. Então, beleza. E depois disso, considerando os demais elementos, periodicamente, de 30 em 30. Então, ó, veja o seguinte. A gente organizou e pegou os 30 e fez o sorteio. Caiu no número 2. Então, vai ficar pulando de 30 em 30. Então, pega o 2, vai ser o 32, 62, 92, pulando de 30 em 30 as amostras até chegar a recolher 100 casos. Beleza? Veja aí na tela de vocês o seguinte. O terceiro passo é o seguinte, ó. O segundo e a próxima informação. Se o número sorteado, nesse caso aí, de 1 a 30, for o número 15, eu falei se fosse o 2. Mas se for o 15, a amostra será formada com 15º, 43º, nesse caso pulando de 30 em 30. Beleza? Nesse caso vai ser 15, depois de 30 é 45, 45º aí e etc. Beleza? E depois, ó, apesar dessa técnica ser fácil a execução, a possibilidade de haver ciclos de variação que tornaria a amostra não representativa da população. Então, pode representar um dado que você não espera, que não represente a população. Beleza? Então, ó, agora vamos ver a amostragem por conglomerados, que diz o seguinte: esta técnica é usada quando a identificação dos elementos da população é extremamente difícil, porém, pode ser relativamente fácil dividir a população em conglomerados. O que é isso? São subgrupos representativos da população global. Então, ó, são exemplos de conglomerados: quarteirão, família, organizações, agentes, edifícios e assim por diante. Então, ó, primeiro, selecione uma amostra aleatória simples dos conglomerados existentes. Beleza, selecionei o conglomerado lá de quarteirão. Depois, realizar o estudo sobre os elementos desse conglomerado. A gente realiza naquele quarteirão o estudo baseado lá no conglomerado que é selecionado. Beleza? Então, ó, estudar a população de uma cidade dispondo apenas do mapa dos quarteirões da cidade. Também é um modelo de amostragem conglomerado. Neste caso, não temos a relação dos moradores da cidade, restando o uso dos subgrupos. Então, a gente vai fazer por quarteirão. Daí, a gente vai fazer o quê? Para realizar o estudo estatístico sobre a cidade, realizamos os seguintes procedimentos. Como assim? Primeiro, numerar os quarteirões de 1 a N. Beleza, numerei. Depois de escrever o quarteirão, ó, o número 1 a N em pedaços de papel e selecionar em uma urna. Depois, retirar um pedaço de papel de uma urna e realizar o estudo dos elementos do conglomerado selecionado. É o seguinte, pessoal da agente de endemias, existe um procedimento chamado LI, que é o LIRA, levantamento de índice, onde são selecionados quarteirões. Então, nesse caso, se for lá em Paulista, o Fragoso, vou selecionar os quarteirões, onde a gente vai fazer o levantamento do índice daquele quarteirão. Com isso, vai fazer um estudo que abrange a probabilidade daquela região estourar em casos de dengue. Então, é assim que faz o LIRA, nesse caso, em todo o Pernambuco. Então, ó, Jardim Paulista, quando a gente termina o ciclo, a gente vai fazer o estudo do LIRA, levantamento do LIRA. Então, são sorteados quarteirões, baseado nesse tipo de pesquisa, e a gente vai num quarteirão e faz o levantamento. Beleza? Então, é bastante importante a gente ver cada etapa, nesse caso, cada situações para fazer as pesquisas e o levantamento das amostras. Beleza? Se liga aí na tela de vocês. Então, ó, agora a gente vai ver as técnicas não probabilistas. O que é isso? Não aleatória. O que isso quer dizer? Dizer o seguinte, ó, que são técnicas em que não há uma escolha deliberada dos elementos da população. Então, que não permite generalizar os resultados da pesquisa para a população, pois a amostra não garante a representatividade desta. Como assim? Então, ó, a amostragem acidental é um tipo de não probabilística. Diz o seguinte, ó, trata-se da formação de amostras por aqueles elementos que vão aparecendo os elementos da população se oferecem voluntariamente para fazer parte da amostra sem interferência do pesquisador. Então, como é esse exemplo? Ó, veja aí. Pesquisa de opinião em praça pública, ruas, movimentos de grandes cidades. Então, ó, você não já foi
parado, dizendo, vamos realizar uma pesquisa? Então, ó, você está realizando uma pesquisa de amostragem acidental, porque ó, não oferece ó, a interferência do pesquisador, beleza? Então veja aí na tela de vocês. Então, ó, agora a gente vai ver uma amostragem intencional, que faz o seguinte, ó, de acordo com determinado critério intencional. É escolhido intencionalmente um grupo de elementos que comporão a amostra. O pesquisador se dirige intencionalmente a grupos de elementos dos quais deseja saber a opinião. Como assim, intencionalmente? O exemplo, em uma pesquisa sobre preferência de um determinado cosmético. Vamos fazer uma pesquisa de tal perfume, tal marca. Então, é uma pesquisa intencional. O pesquisador entrevista os frequentadores de um salão de beleza. Então, está tendo a intenção do pesquisador. Beleza? Então, agora, depois que você faz as pesquisas, você escolhe o melhor método de pesquisa para fazer, levantar as amostras. Você vai fazer o quê? Criar o relatório. Beleza? Então, veja aí na tela de vocês o relatório. Diz o seguinte, ó. O relatório é o quê? Os resultados da pesquisa precisam ser apresentados de uma maneira legível. Então, é muito importante apresentar o relatório. Depois, ó, o relatório faz o quê? Fornece um registro formal da pesquisa. Depois, ó, o relatório tem que ser preciso e livre de erros. A gente também pode usar tabelas e gráficos e texto apropriadamente para apresentar os dados coletados na pesquisa. Então, ó, depois com isso a gente vai fazer o quê? Os objetivos e resumo da pesquisa. O passo a passo da pesquisa. Então, objetivo e resumo quer dizer o quê? O objetivo do estudo. Então, você vai dizer por que você realizou aquele estudo. Depois, ó, reunir as principais informações sobre a pesquisa. Você reuniu. Beleza, então você está fazendo os objetivos e o resumo da pesquisa. E depois, o que queria resolver com o seu estudo? Então, você vai responder as suas perguntas e vai criando a sua pesquisa. Qual era o problema da pesquisa? Beleza? Depois você vai entrar na metodologia da pesquisa, que diz o seguinte, ó, a metodologia escolhida para coletar os dados e dê os números do seu projeto. Então, ó, na metodologia você vai informar como foi o seu procedimento, como foi o seu trabalho. Então, você faz os objetivos e apresenta a metodologia. Eu fiz uma pesquisa estratificada de tal situação. Então, você faz isso. Você informa, mostra a sua forma de fazer. Beleza? Veja aí na tela de vocês. Seguinte, ó. Quantas pesquisas foram feitas durante o período, em qual local? Então, você vai informar o seu procedimento. E quantas entrevistas foram feitas, durante que período, em quais locais. Beleza? Então, depois disso, você vai analisar a análise dos resultados. Então, este é o ponto principal do relatório, que contém os detalhes dos estudos da pesquisa. Por quê? Porque com isso você pode voltar aos objetivos da pesquisa e garantir que todos eles sejam cobertos. Então, você tem que não deixar falha. Então, todos os objetivos têm que estar contemplados na análise dos resultados. Depois você vai fazer o quê? Vai explorar vários formatos de visualização de dados que você pode apresentar, você deve apresentar o resultado da sua pesquisa, usando diferentes gráficos, formatos e cores para mostrar as respostas que você conseguiu. E depois você vai fazer a conclusão. O que é isso? Conclua seu relatório com uma breve sessão de discussão dos resultados e, se for pertinente, sessão para recomendação do que foi fazer a seguir. Beleza? Então, a gente viu todas as etapas de uma pesquisa. A gente viu também, a gente analisou, entendeu cada tipo de pesquisa, onde você pode escolher, baseado na sua ideia, no que você vai pesquisar. Depois que você faz isso, você pode fazer um relatório. Depois também você vai apresentar os gráficos. Beleza? Veja aí uns exemplos de gráfico na tela de vocês. Então, ó, eu peguei esse gráfico que diz o seguinte no seu título: com a sua frequência média de utilização do suporte técnico de TI, tecnologia da informação. Aí eu coloquei essa informação para que você pode ver o seguinte, ó, que tem, ó, diária, semanal, quinzenal,
E tem a outra informação manual, o superior, que é o 2, lá o azulzinho. Beleza? Então, ó, esse tem a quantidade. Então, com isso, você está apresentando a quantidade de ligação diária, semanal e assim. Com isso, você pode fazer o quê? Estudar a amplitude. Você vai pegar na amplitude o maior número e o menor número, fazer a subtração. Então, você vai ter essa amplitude, essa variação dos dados. Nesse exemplo, eu considerei como o maior elemento o 11 e o menor elemento o 2. E a gente fez a amplitude, nesse caso, os elementos, a sua amplitude é 9. Depois a gente pode ver a moda. Nesse caso, eu considerei aí como fosse 11 e 11, as informações que aparecem mais, que são 11 e 11, então é um bimodal, que é a diária e semanal. Então, para fazer a frequência média, então com essa pesquisa informa o quê? Que o que vai dar de ligação vai ser diária, que vai procurar a frequência de utilização diária e semanal. Quinzenal é raramente. O frequente é diária e semanal. Beleza? E essa tabela a gente pode fazer, ó, também organizar as informações em tabela de barra, nesse caso horizontal, que mostra claramente os dados da pesquisa, onde tem aí o ranking de desmatamento em quilômetros quadrados. A gente vê aí que, pela pesquisa feita, diz o seguinte, que o primeiro, ó, Mato Grosso, com 10.416 quilômetros quadrados de desmatamento. Então, você pode apresentar os dados da sua pesquisa através das tabelas. Beleza? Tabelas e gráficos. Então, pessoal, hoje a aula é sobre isso. Foi sobre o planejamento e execução da pesquisa amostral. Beleza? Então, vai fazer uma pesquisa? Planeje. Veja qual modelo da pesquisa amostral é interessante para a sua pesquisa. Forte abraço e até a próxima.